Fala galera, professor Diego aqui na área. No vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada, analisar a questão número 101 do Enem de 2020, versão PPL ou segunda aplicação, caderno azul. O enunciado diz: quando as pilhas que contêm metais pesados são descartadas no lixo comum, podem ocorrer o rompimento de sua blindagem e a liberação de seu conteúdo para o meio ambiente. Vamos aqui, gente, fazendo a análise dessa questão por partes para eu não precisar ficar voltando na leitura do enunciado. Então, vocês perceberam que essa questão aqui ela está trabalhando uma temática de cunho ambiental, inicialmente falando, que é a periculosidade do descarte das pilhas no lixo comum. Então, essa pilha ela sofre o processo de degradação e esse metal pesado acaba sendo liberado para o meio ambiente. O texto da questão começou falando isso aí. Ao atingir o solo, um metal pesado pode ficar retido nas camadas superiores, na parte mais superior, por três processos. Primeiro, reação com moléculas orgânicas que possuam oxigênio ou nitrogênio em sua estrutura. Então, o que significa que esse metal pesado ele pode interagir ali com aquele composto orgânico, fazendo parte da sua estrutura química, formando uma classe de compostos que nós chamamos de organometálicos, e aí você vai ter aquele metal pesado ali por muito tempo naquele ambiente. O segundo processo, adsorção em argilas minerais. Adsorção, gente, a palavra adsorver, ela significa ficar retido na superfície. A argila, ela é um tipo de material poroso que ela tem a capacidade de impregnar muita coisa do meio externo. Então, pelo que ele falou aí, claro, ele não está detalhando, mas a adsorção em argilas, eu entendo que esse metal pesado, ele entra em contato com essa argila, fica absorvido, fica retido mecanicamente falando e passa ali também muito tempo nesse ambiente. E uma terceira forma de retenção desse metal é reação com grupamento hidroxila. Eu vou destacar essa parte aqui do texto, tá, gente? Ó, reação com grupamento hidroxila, sulfeto ou metil, formando precipitado insolúvel. Esse final aqui, ele ajudou muito. Eu confesso a vocês que nesse final, ele poderia não ter colocado. Por quê? Quando ele fala reação com grupamento hidroxila, e ele fala ali de metal pesado, alguns vestibulares, fora o Enem, já vi em outras questões de outras provas, eles fazerem essa relação de precipitação de metais. E a precipitação, ela tem a ver com o fato de você formar substâncias insolúveis. Então, por exemplo, se você tem um meio onde você tem íons Pb2+, certo? Íons Pb2+ no meio. O chumbo, galera, ele é um metal pesado. Chumbo é um metal extremamente tóxico, danoso aos recursos hídricos, solos, enfim. Chumbo é um metal pesado, o cara é perigoso. Uma das formas que a gente pode fazer de tirar esse chumbo 2+ ali do meio direto é precipitar ele. E precipitar significa fazer o chumbo 2+ se combinar com algum ânion que forme um composto insolúvel. Por isso que eu falo para vocês, gente, que experiência de prova é tudo, experiência de resolução de questões. A grande maioria das questões que eu observo de precipitação, elas mexem muito com a questão da basicidade do meio. Ó. Por exemplo, você colocar aí o chumbo 2+ em presença de íons hidroxila. Por quê? Quando o chumbo 2+ ele entra em contato com a hidroxila, ele produz o PbOH2, que é uma base, né? É o hidróxido de chumbo 2 ou hidróxido plumboso. Você pode chamá-lo dessas duas formas. Ah, professor, mas como é que eu vou saber que esse composto ele é um composto insolúvel? Muito bem. Engana-se quem acha que a prova do Enem é uma mera interpretação. A prova do Enem, galera, cada vez mais ela vem se tornando uma prova técnica e conteudista.
Então não existe essa parada de você, não, o meu problema é só a interpretação. Peraí, isso aqui não é questão só de interpretação, isso aqui é conhecimento. Você precisaria, nesse caso, lembrar que o hidróxido de chumbo, ele é um composto insolúvel, ele é um precipitado, tá? Insolúvel. No caso do hidróxido de chumbo, por exemplo, nós estamos falando de solubilidade de bases. E aí a gente tem que voltar lá na química do primeiro ano do ensino médio, aquela química básica, onde a gente aprende solubilidade das bases. Como é que eu sei se uma base ela é solúvel ou insolúvel? Pelo fato do metal que vem conectado à hidroxila. Bases das famílias 1 e 2 da tabela periódica, ou seja, bases de metais alcalinos e alcalino-terrosos, são bases solúveis. Claro, tem algumas exceções, que ali é o hidróxido de berílio, hidróxido de magnésio, mas vamos considerar a regra de um modo geral, tá? Bases da família 1 e 2 da tabela periódica são solúveis. Como eu falei para vocês, hidróxido de berílio e magnésio, apesar de serem ali de metal alcalino ou alcalino terroso, são bases insolúveis, e existe o hidróxido de amônio, que não é uma base da família 1 nem 2, no entanto, é uma base solúvel. Recomendo fortemente, caso o que eu tenha falado aqui para você tenha soado meio estranho, até porque a ideia da nossa gravação aqui também não é fazer uma aula completa pelo tempo do vídeo, né? Para dar uma aula completa desse assunto é uma meia hora, 1 hora, enfim. Mas é te dar algumas dicas, alguns insights também que possa te alertar isso. Caraca, tá faltando eu dar uma olhada então nesse conteúdo aqui, beleza? Solubilidade de bases é a primeira coisa que eu recomendo que você dê uma olhada. Então, reação com grupamento hidroxila faz todo sentido. Quando eu li isso aqui, até aqui, ó, depois da vírgula, ou melhor, até antes da vírgula aqui, já fez sentido o texto, porque eu já entendi que esses metais pesados vão reagir com a hidroxila e vão formar precipitado. Sulfeto, a mesma coisa. Existem muitos metais que, ao reagirem com sulfetos, podem formar também precipitado, ou metil, produzindo compostos organometálicos também que podem, de alguma forma, formar precipitados. Então, a ideia aqui é a questão dos precipitados. No caso, eu falei para vocês aqui sobre solubilidade de bases, certo? Vamos recordar então? Bases da família 1 e 2 da tabela periódica, como regra geral, são solúveis. As demais bases são consideradas insolúveis. Quando você fala em sulfeto de alguma coisa, sulfeto de chumbo, sulfeto de sódio, enfim, aqui você já não está falando de base, você já está falando de solubilidade de sais. E eu vou trazer para vocês aqui, gente, uma tabelinha, e essa tabelinha, ela resume a solubilidade de alguns sais na água. Quando os alunos estão estudando essa parte de solubilidade de sais, muitos deles se perguntam ou me perguntam durante a aula: professor, é necessário que eu saiba toda essa tabela aqui de solubilidade de sais para um vestibular? E a resposta, galera, é sempre a mesma. O que você deve focar aqui são nos sais que têm aplicabilidade. De nada adianta você decorar uma tabela de solubilidade se o sal que você está estudando ele não está dentro de um contexto. Por exemplo, um dos sais que eu sempre recomendo que os alunos gravem de questão de solubilidade é o sulfato de bário. Vocês estão vendo aqui nessa tabela como é que ela funciona, ó. Aqui do lado esquerdo tá como regra os sais que são solúveis. O sulfato ele está na coluna do solúvel. Isso significa que os sulfatos eles são solúveis. Só que tem as exceções. Quais são as exceções? Sulfato de cálcio, sulfato de estrôncio, sulfato de bário ou sulfato de chumbo. Então isso significa que o sulfato de bário ele é um sal insolúvel, certo? Ó, então vamos colocar aqui BaSO4, ele é um sal insolúvel. Bom, você foi lá e decorou a tabela de solubilidade. Você decorou que o sulfato de bário é insolúvel. Só que se você decorou, até o dia da prova você esquece. Por quê? Porque aquilo ali na tua cabeça não faz sentido. Agora, totalmente diferente, que é o que eu faço, por exemplo, com os meus alunos no curso, é mostrar para eles uma aplicação desse sal.
Eu não sei se vocês sabem, galera, mas o sulfato de bário, ele é um sal que ele é utilizado como contraste radiográfico em radiografias de intestino. O intestino, assim como o estômago, os nossos órgãos internos, eles são tecidos moles. Nos tecidos moles, a radiação ela passa sem deixar um contraste. É por isso que, por exemplo, se eu for tirar uma radiografia agora do meu estômago, sem tomar absolutamente nenhum preparo, o que o médico vai ver é a minha coluna. Porque a coluna, que é o tecido ósseo, ele é um tecido duro, a radiação ela fica retida e quando ela vai no filme fotográfico, ela gera aquele contraste, certo? No caso do intestino, o intestino é um tecido mole, então a radiação ela passa direto, ela não gera esse contraste e aí eu não consigo ver o intestino. Para isso, eu preciso tomar uma substância que funcione como um contraste radiográfico. O sulfato de bário ele é perfeito para essa situação, tá? Só que existe um porém, galera. O que acontece? Quando você toma sulfato de bário, depois de alguns minutos, esse cara vai parar no seu intestino, ele vai se distribuir, ele vai grudar ali nas paredes internas do seu intestino. E ele é um contraste radiográfico. Isso significa, então, que quando o sulfato de bário está no intestino e você lança a radiação em cima da pessoa, você vai ver a imagem do intestino dela. Que, na realidade, você não vai estar vendo a imagem do intestino, mas você vai estar vendo a imagem do sulfato de bário que está no intestino, que acaba dando, então, o formato anatômico do intestino. Vocês estão entendendo a parada? Só que existe um porém. O íon bário 2+, ele é um cara extremamente tóxico para o nosso organismo. Ó. Bário 2+, gente, tomou, morreu, tá? Bário 2+, é assim, tomou, morreu. Caraca, professor, o bário é tóxico, é? Se tomar bário 2+, a chance de você sobreviver é muito baixa. Mas, professor, e como é que toma sulfato de bário? Porque o sulfato de bário, ele tem o bário 2+, não tem, professor? Tem, mas aí que vem um conhecimento da química. Sulfato de bário, nos fluidos corporais, que boa parte dos fluidos corporais é água, ele é um sal insolúvel. Isso significa que ele entra em contato com a água, mas o sulfato de bário, ele praticamente não se dissocia. Ou seja, o processo do sulfato de bário virar bário 2+ e sulfato, ou seja, você ter esse processo de dissociação, ó, isso aqui praticamente não ocorre. Então, você toma o sulfato de bário e do mesmo jeito que ele entra, ele vai sair no número 2. Todo o bário que você ingeriu, ele vai ser expelido nas fezes posteriormente. Ah, professor, então o perigo está em ele ser absorvido, não é, professor? Se esse sal aqui ele fosse solúvel, professor, aí seria uma bronca, né? Professor, se o sal ele fosse solúvel, seria uma bronca, sim. Se esse sal aqui fosse solúvel, galera, ele ia liberar o bário 2+ na sua corrente sanguínea e a pessoa ela poderia morrer. Por isso que vem aí ó, uma aplicabilidade. Vocês estão percebendo a diferença do que é meramente resolver uma questão do que é analisar? Estou fazendo uma análise completa. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Ó. Não esquece de meter o dedão no like, porque eu sei que tem gente que acompanha todas as resoluções, mas não dá uma ajuda. É assim, ó, mão fechada para apertar o like. Então, gente, aperta o like e compartilha com seus colegas. Eu tenho certeza que eles vão gostar desse material e dessa curiosidade. Agora, imagina só se, por exemplo, eu tomar carbonato de bário. Carbonato de bário, vocês estão vendo aqui, por exemplo, ó, que os carbonatos, como regra, eles são insolúveis. A exceção é se for um carbonato do grupo 1, da família 1, ou de amônio. O bário ele é do grupo 2, então significa que o carbonato de bário ele é um sal insolúvel. No entanto, quando ele entra em contato com o estômago, que é um ambiente ácido, eu já falei para vocês em aulas anteriores que carbonatos, quando reagem com ácido, produzem sal solúvel. Então, se você toma carbonato de bário e ele entra em contato com seu estômago, vai ocorrer uma reação química que vai originar um sal solúvel. E nesse sal solúvel vai estar quem? Vai estar o bário 2+. Inclusive, isso já foi tema de uma questão, se não me falha a memória, com quase 100% de certeza, do Enem, que ele falava sobre um acidente que já aconteceu com pessoas que iam ser submetidas a exames radiológicos de contraste iam tomar o contraste de intestino
E essa suspensão ela foi mal preparada. No lugar do sulfato de bário, tinha carbonato de bário. E boa parte das pessoas que fizeram esse exame morreram, porque tomaram carbonato de bário. E aí, quando toma carbonato de bário, essa reação química libera o bário e faz a toxicidade do material. Agora, vocês perceberam, dessas temáticas todas, eu citei um exemplo de um sal. Poderia fazer isso aqui para vários outros sais, hein? Imagina, galera, você ter tudo isso aqui num curso completo, ó. Vai aqui na descrição do vídeo, tem meu Instagram, manda lá um direct se você quiser fazer parte desse grupo de alunos que sabem química bem acima da média, com aulas assim, dentro de contexto. Tá, com base nessas informações apresentadas, são suscetíveis de serem formados no solo. Então, serem formados no solo, ou seja, precipitados. Aqui ele coloca, gente, sulfeto de cádmio e hidróxido de zinco. O hidróxido de zinco, gente, ele é um precipitado. Por quê? Eu falei para vocês que as bases que são solúveis são bases da família 1 e 2. O zinco não é da família 1 nem 2, portanto essa base ela é insolúvel. E você tem aqui o sulfeto de cádmio. Se você der uma olhada aqui na tabela de solubilidade, os sulfetos, como regra, eles são insolúveis. Tinha que ter essa noção aqui para você não ter dúvida na hora de responder a questão. Os sulfetos, como regra, eles são insolúveis, exceto se for do grupo 1 ou 2 da tabela periódica. O cádmio não é no grupo 1 nem 2, então significa que o sulfeto de cádmio ele é insolúvel. E vocês estão vendo que isso aqui, gente, é condizente com o que ele fala, ó. Reação com grupamento hidroxila, ou seja, você tem aqui o zinco que reagiu com a hidroxila, formou um precipitado, e sulfeto, o sulfeto de cádmio também ele é um precipitado, o que faz com que a resposta da questão, de fato, seja a letra A. Na letra B, você tem hidróxido de chumbo. Hidróxido de chumbo faz sentido você apontar ele como um precipitado, chumbo metal pesado, se combina com hidroxila, até expliquei aqui no começo da aula. Mas sulfeto de sódio já não cola, galerinha. Esse aqui não cola, por quê? Porque o sulfeto de sódio, ó, ele é um sal solúvel, tem que ter a formação de precipitado. Aqui na letra C, galera, nós temos hidróxido de níquel, que é NiOH2, e nós temos aqui um composto organometálico. Desse composto organometálico aqui, gente, eu vou confessar para vocês que eu não saberia responder características a respeito dele. Não é o tipo de composto, por exemplo, que você bate o olho e diz, não, esse cara aqui ele é solúvel e tal, porque ele tem essas características. Então, por exemplo, na letra C, como eu me comportaria? Isso aqui na visão do aluno, ó. O hidróxido de níquel, ok, ele é uma substância insolúvel, só que esse cara aqui eu não tenho conhecimento sobre ele. Ele é um composto organometálico, dependendo das características dele, ele pode apresentar um grau de solubilidade ou não. Compostos orgânicos, via de regra, têm uma certa dificuldade para se solubilizar em água, mas isso também depende muito da estrutura. Então, essa letra C, eu ficaria balançada nela e pularia. Eu iria para outra alternativa. Na letra D, aqui eu já vou eliminar, porque na letra D você tem sulfato de cádmio, sendo que aqui ele falou sulfeto, tá, gente? Lembra que sulfeto é o SS2-, diferentemente do sulfato, que é o SO4-2-, ó. Então são duas coisas diferentes, tá? E aqui na letra E, você tem um organometálico também, aqui um mercúrio ligado a dois grupos metil, que eu também ficaria balançado aqui nessa estrutura para analisar. Aqui nós temos, gente, o acetato, tá bom? Essa estrutura aqui é o acetato de cálcio. E na regra de solubilidade, os acetatos eles são solúveis e não tem exceção. Então significa que o acetato de cálcio ele seria um sal considerado sal solúvel, né? E cálcio também não tem características de metal pesado, ainda tem esse lance aí também. Então, ó, galera, a gente não tem dúvida. As duas substâncias que se enquadram na classe dos insolúveis e que contêm metais pesados estariam na letra A. Essa seria a alternativa aí, então, para você marcar. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, galera. O vídeo talvez tenha ficado um pouco longo, mas o objetivo é sempre levar para vocês um conteúdo diferenciado e um conteúdo de qualidade. Mais informações sobre o curso, ó, aqui na descrição do vídeo, manda lá pelo Instagram Direct. E muito em breve eu volto com vocês aqui para a gente continuar o nosso Enem PPL de 2020. Abraço!